Glória a Deus, exaltado e glorificado é o nosso eterno Pai, que nos criou e Ele sabe o melhor para todos nós. Hoje eu quero ler uma mensagem aqui na Palavra de Deus que faz assim uma observação de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 e 15. Uma palavra muito boa para os papais, as mamães, para os avós, tios, tias, madrasta, padrasto, todos aqueles que têm uma responsabilidade, na influência, no ensino, na instrução de uma criança, de um jovem, daquele que precisa, né? Aquele que precisa ser orientado, porque tem muitas pessoas que ainda adultos, eles precisam ser orientados, mas a gente sabe que a palavra de Deus nos instrui que há tempo para todas as coisas, então nós temos uma responsabilidade, né, assim, ensinada por Deus, instruída por Deus, que ensina a criança o caminho em que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Então, como a minha Bíblia, meus irmãos, aqui é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia aonde tem leitura, tem meditação. Essa meditação aqui vem com referência, como eu falei, a 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 e 15, que diz assim: observe e guarde no teu coração, meus irmãos, porque vai servir para todos os dias você lembrar e mostrar à tua criança, ao teu descendente, o quanto é bom e agradável aprender com Jesus. Então diz assim: Timóteo, o conhecido pastor de Éfeso, foi discípulo, do apóstolo Paulo e começou seu ministério ainda jovem. Tá vendo? Começou o ministério ainda jovem. Olha os jovens que a gente tem na nossa família, na nossa casa. Fique atento, meus irmãos, porque eles podem começar assim, eles têm condições, porque a nossa referência vem de Jesus, a nossa referência vem dos discípulos lá atrás, e a gente precisa repetir essa mesma história na nossa casa. Então, na carta que Paulo lhe enviou de Roma, onde o idoso apóstolo estava preso e onde viria a ser martirizado, a mando do cruel imperador Nero, está revelado o segredo da vocação ministerial do jovem Timóteo. O apóstolo faz menção de que Timóteo havia aprendido a amar Jesus desde a sua infância. Olha aí a infância. Você tem alguma criança que esteja nessa faixa etária? Pois conheceram a palavra de Deus ainda na infância, viu? E ainda menino, instruído pela sua mãe Eunice e pela sua avó Loide. A mamãe e a vovó, olha aí a responsabilidade daquele que toma conta, que cuida de uma criança. Mulheres inteligentes e tementes a Deus, porque a nossa inteligência e o nosso temor deve ser perpetuado, enraizado nos nossos descendentes, porque isso é que faz a gente realmente ser um testemunho nessa terra, de seguidor de Jesus Cristo. Desde cedo, aquela mamãe e aquela vovó se uniram no propósito de despertar no coração de seu pequenino tesouro o amor por Cristo Jesus e sua causa. A mente de toda criança é um depósito sagrado, por isso precisamos cuidar com tudo aquilo que ele vê, ouve ou lê. É preciso desde cedo guardar nela as entradas da alma, de maneira que ela não seja contaminada pelo pecado. Então, cuide logo da sua criança para que ela não se contamine cedo, porque depois de contaminada fica mais trabalhoso, é mais difícil e muitas vezes não tem jeito, né? A não ser que ela mesma decida e queira se revelar a Deus e abandonar o pecado. Programas de televisão e joguinhos virtuais podem poupar os pais do trabalho de cuidar de seus filhos pequenos. Porém,
Aquilo que tem a aparência de uma inocente distração pode ser letal na formação da personalidade da sua criança. Os pais que usam desses recursos para entreter os seus pequenos não percebem que, dessa maneira, estão permitindo que a mente de seus filhos sejam dominados por um mundo irreal, um mundo que não é real, não vem de Deus, não é verdadeiro. Estão contribuindo, os pais que permitem os filhos estarem, nos joguinhos, nesses aplicativos o tempo todo, eles estão contribuindo para afastá-los de atividades e relacionamentos próprios e necessário para o desenvolvimento harmônico das suas faculdades físicas, mentais, sociais e espirituais, que é a verdadeira educação. Em vez de estimular sua criança na direção dessas coisas modernas, sabe o que é que a gente faz? Dedique-se a ensiná-la a apreciar a Bíblia Sagrada, porque é a verdade. Incutindo em sua mente infantil as lições sagradas que podem ser tiradas de suas inúmeras e estimulantes histórias. Se você ensiná-la a amar a Bíblia desde cedo, ela será influenciada por suas lições e desenvolverá um caráter modelado. Sabe por quem? Pelo Espírito Santo, o verdadeiro autor das Escrituras Sagradas, meus irmãos. Olha como é importante. O Senhor cooperará com o seu esforço, e se você se dispuser a educar sua criança na sua palavra, na palavra de Deus, e ela crescer no temor do Senhor, jamais se desviará dos caminhos daquele a quem aprendeu a amar desde cedo. Timóteo foi um homem de Deus porque aprendeu a ser um menino de Deus, porque a mãe e a avó ensinou. Que o mesmo aconteça com a sua criança e que, a semelhança de Timóteo, ela lhe dê a alegria de ser uma pessoa de Deus por toda a vida. Para isso, ela depende muito, muito de você. Leia também os 10 mandamentos para educar um filho com sucesso, em nome de Jesus, e amém. Glória a Deus.